Bom, boa tarde a todos. Continuando aí com a nossa previsão da temporada de 2017-2018 da NBA. A gente vai agora apertar um pouquinho o passo, porque a pré-temporada, na verdade, começa no dia 30. Então, a minha ideia é a gente fazer todas as previsões dos times até essa data, né? Para que a gente possa, com a pré-temporada, ir acompanhando, né, como é que as equipes vão estar nesse início de season, né, e também fazer aí algumas previsões individuais, né, durante a pré-temporada. Então, a gente vai tentar acelerar esse passo aí para tentar concluir esse objetivo até o início da pré-temporada. Então, nesse vídeo a gente vai falar do Detroit Pistons, tá? A equipe lá de Detroit, que tem muita tradição, é uma equipe que já foi campeã, tá? Só que recentemente ela tem oscilado muito, tá? É um time que até tem talentos, mas parece, tá? Ser aquele clássico exemplo de você ter um bom individual, tá? Você tem talentos individuais ali importantes, tá? Só que você não consegue formar um time, um grupo. É o que parece do Detroit. Por que eu digo isso? Porque, assim, o principal jogador do Detroit hoje, tá, o principal nome do Detroit se chama André Drummond. É um pivô, tá? É um dos melhores, realmente, pivôs da liga. Tá bom? É um pivô alto, forte, reboteia muito bem, dá toco, defende muito bem. No estilo de um DeAndre Jordan, Rudy Gobert, enfim, né? E novo, né? Então, o que acontece? Quando esse jogador surgiu, tinha-se muita esperança em Detroit que ele pudesse liderar essa equipe, enfim, a resultados melhores. E em 2016, tá? Na temporada 2015-2016, no caso, Detroit conseguiu chegar aos playoffs depois de um bom tempo sem ir aos playoffs. Inclusive pegou Cleveland na primeira série. Fez até algumas partidas difíceis contra Cleveland, ou seja, não foi um adversário facilmente batido. E quando todo mundo esperava que no ano passado Detroit desse um salto, né, desse um pulo, né, e conseguisse novamente chegar aos playoffs, de repente chegar numa segunda rodada, o time simplesmente não chegou aos playoffs. Tá? Então, ou seja, é uma instabilidade que mostra que o Stan Van Gundy, que é o técnico lá de Detroit, inclusive é o técnico, e o general manager, né, que é uma coisa até a ser discutida. A gente tem alguns exemplos aí bem sucedidos, né? Mas na grande maioria das vezes não é uma coisa legal você ser o técnico e general manager. Basta lembrar que lá em Los Angeles os Clippers destituíram Doc Rivers da função de general manager, exatamente porque são duas funções que exigem muito da pessoa. Ok, alguns times dão superpoderes aos técnicos, mas a gente tem um exemplo aí, mais ou menos um exemplo até híbrido, bem sucedido, que é o do San Antonio Spurs, onde o Popovich, né, o Greg Popovich, que é o técnico, ele também mexe com essa questão das transações e tudo, mas ele não é o general manager, tá? Ele interage muito, né, com o general manager da equipe, mas não é especificamente essa a função do cara. O cara está ali para dirigir o time em quadra. Então, em Detroit existe exatamente essa sobreposição de funções do Stan Van Gundy, e até agora não está dando muito certo, não. Tá? Para essa temporada, Detroit basicamente manteve os seus jogadores, tá? Não teve grandes perdas, e teve uma grande troca, que na verdade não foi uma troca, né? Ele, na verdade, perdeu o Kentavious Caldwell-Pope, que era o seu shooting guard, o seu número 2 titular, que é um bom jogador, né? Principalmente defensivamente, mata as bolas de 3, e o substituiu pelo Avery Bradley, tá? Do Boston, que é um jogador até parecido com o Kentavious, só que ele tem um pedigree de já ter, enfim, ele participou da equipe que foi inclusive campeã em Boston. Ele no ano passado chegou às finais de conferência, ou seja, ele tem uma mentalidade vencedora, tá? Ele participou de equipes que já chegaram além, é uma coisa que o Detroit necessita. Nessa transação pelo Avery Bradley, ele perdeu o Marcus Morris e o Aaron Baines. Marcus Morris é um ala, tá? E o Aaron Baines um pivô. Eu até acho que o Marcus Morris pode fazer mais falta, mas também não é uma perda tão significativa. Enfim, eu particularmente acho que o time não mudou muita coisa em relação ao ano passado.
e esse vai ser o grande desafio de Detroit, porque você basicamente substitui o Ken Davis pelo Avery Bradley, tá? no seu starting lineup, né? No seu quinteto inicial, e você ainda perde, tá? Principalmente o Marcus Morris, porque o Iron Manis era banco do André Drummond. Então você perde o Marcus Morris, que era um jogador titular. E ele faz ali tanto um 3 como um 4, que é uma posição que, inclusive, essa posição de número 4, que o Detroit vai ter que ver o que ele vai fazer esse ano, porque ele não tem um 4 tradicional que possa chegar ali e iniciar, tá? A temporada como titular absoluto. Ele tem muitos jogadores que jogam na função 3, até uns 3, 4 parecidos, mas um 4, tá? Que seja, que você fale, esse vai ser o meu pivô lá do Drummond, ele não tem, era o Marcus Morris. Então a aposta do Detroit é de que a chegada do Avery Bradley vai valer mais a pena do que a perda do Marcus Morris. Eu tenho as minhas dúvidas, eu inclusive acho que não, tá? Eu acho que Detroit manteve o mesmo time basicamente, não teve uma mudança tão significativa com essa troca, principalmente do Kentavious pelo Avery Bradley, e ainda perde o Marcus Morris. Então eu sinceramente acho que o Detroit até deu uma caída em relação ao ano passado, tá? De quinteto inicial, vamos lá, a gente tem o Reggie Jackson como armador, que é um cara que ele estava jogando muito bem em Oklahoma, tá? A sombra do Russell Westbrook. Então, inclusive no ano que o Russell Westbrook se machucou, que ele perdeu a temporada, ele brilhou, jogando ali com Kevin Durant, jogou muito bem. Agora, também é o típico caso que a gente percebe que o jogo dele cresceu muito, principalmente por conta da atenção que era dada ao Kevin Durant e, posteriormente, quando o Russell Westbrook voltou também. Então, as equipes focavam nos dois astros do Oklahoma City, ele tinha liberdade para operar. Quando ele virou, foram dadas as chaves do carro do Detroit para ele, comanda o time, ele não mostrou essa capacidade. Então, mostra que realmente ainda pelo menos não mostrou ser um cara preparado para rodar, para comandar uma equipe. Mas ok, é um cara talentoso, tá? Aí você tem, pelo menos na minha composição, tá? Você vai ter ele, vai ter o Avery Bradley, e eu colocaria, exatamente pela falta do jogador número 4, da posição 4, eu colocaria 2 jogadores da posição 3, tá? Para iniciarem com o André Drummond. Até porque essa é uma tendência da NBA, tá? Você ter ali um falso 4, ok? Então eu particularmente colocaria o Stanley Johnson, ok? E o Tobias Harris. O Stanley Johnson é um jogador muito promissor, teve problemas no ano passado com o Stan Van Gundy, problemas disciplinares, ficou um bom tempo fora, mas é um cara que, inclusive, alguns clubes aí estavam de olho nele durante esse problema, tá? Com o Stan Van Gundy. Então é um cara talentoso, que pode render, inclusive ele marcou muito bem o LeBron naquela série que eu citei lá atrás do Cleveland, nos playoffs. Então eu colocaria ele como número 3, o Tobias Harris, que é um 3 alto, tá? É um 3 mais alto. Eu colocaria como 4, tá bom? Que também é um cara talentoso, é um cara que veio do Orlando, enfim, né? E pode render. E colocaria o André Drummond, obviamente, né? Como 5. Ali protegendo o garrafão, e reboteando e até compensando o fato de você ter um 4 ali, um jogador número 4 mais baixo. Você tem o André Drummond, então você pode ter um jogador número 4 mais baixo. Seria um time até mais versátil em relação a bolas de 3, que também é uma tendência da NBA hoje em dia, em relação até à marcação, de você trocar a marcação, essas coisas todas. Assim, o grande problema que eu acho do Detroit, tá? É um problema até um pouco similar ao que eu citei do Dallas na previsão do Dallas anterior. Detroit, ele construiu o seu time, tá? Ele tentou construir o seu time em torno do André Drummond, que é o que eu falei, é o melhor jogador do time, pelo menos é o jogador mais conceituado do time. E qual foi o problema? Aliás, foram 2 problemas. Primeiro grande problema é que hoje a NBA está se distanciando cada vez mais do trabalho dos pivôs, tá? Então, os times que têm pivôs fortes, altos, que basicamente reboteiam bem, é o protótipo do pivô forte hoje em dia da NBA, que eu citei, o DeAndre Jordan, o Shaquille O'Neal, enfim, aquele pivôzão forte que reboteia muito bem e intimida no garrafão, do Dwight Howard. O protótipo desse pivô é um cara muito forte, reboteia muito bem, faz muito pontos de enterrada, só que tem muito pouco jogo ofensivo, e pior, ainda tem o lance livre muito ruim, e o que possibilita as outras equipes, aos adversários, fazerem falta nesses caras, nesses pivôs, para que
eles erram um lance livre e deu oportunidade de ataque para essa equipe. Então, assim, o melhor jogador do time do Detroit é um cara desse estilo, que hoje na NBA ele está cada vez mais perdendo espaço. Só que o Detroit, assim, ele fez uma escolha e teve que abraçar essa escolha. E nesse processo, o que o Detroit fez também? Até para acomodar e para não gerar uma insatisfação do André Drummond pedir para sair, enfim, ele está jogando num time perdedor. Ele, assim como o Dallas fez com o Dirk Nowitzki, tá? Só que o Dirk Nowitzki é outro tipo de jogador, só que ele já estava chegando no ponto da carreira que ele não queria jogar no time perdedor. Assim como o Dallas fez, o que o Detroit fez para manter o André Drummond? Ele contratou jogadores pagando um preço muito alto que não são jogadores que vão levar um time a uma pós-temporada, a um título que seja, né? Aliás, a um título ou uma pós-temporada que seja consistente. Então, ele pagou muito alto para ter o Reg Jackson, pagou muito alto para ter o Tobias Harris, e ano que vem ele vai ter que tomar uma decisão em relação ao Avery Bradley, que é um jogador que vai estar sem contrato no ano que vem. Foi até um dos motivos do Boston ter trocado ele. O Boston não tinha como acomodar, pagar um bom salário para ele vai pedir um bom salário, porque ele é um bom jogador. A questão quando você paga alto para ter jogadores medianos, você forma um time mediano. Tá? Então o grande problema do Detroit é esse, e você acaba engessando a sua folha salarial. Você não consegue, quando surge um jogador no mercado, já expliquei isso aqui quando eu fiz a previsão do Dallas, quando surge um bom jogador no mercado, quando surge uma estrela no mercado, você não consegue competir com outros times, porque você não tem espaço salarial para contratar essa estrela. E aí você fica naquele mais do mesmo. O problema do Detroit hoje é exatamente esse. Ele investiu num jogador, num franchise player, né, que é o jogador da franquia, o rosto da franquia. Ele investiu num jogador que está em desuso na NBA. É importante? Mas não como jogador de franquia. Você não vê um time aí competindo hoje em dia, a nível de título, ou enfim, final de conferência, que tem um pivôzão como franchise player. Você não tem esse time, porque eu volto a falar, é um jogador que está em desuso. Hoje a NBA trabalha muito com perímetro. O Golden State inicia os jogos com esse jogador e posteriormente tira esse cara. Ele não termina os jogos com Zaza Pachulia, tá? Ele termina com o André Iguodala. É o jogo da NBA hoje em dia. Então o Detroit tem esse problema, tá? Dificilmente vai se reforçar no futuro próximo, a não ser que troque o André Drummond, né? E aí parta para o processo de novamente reconstrução. Então, na minha opinião, não tem um time muito diferente do ano passado, não vai mudar muita coisa. E com a ascendência aí de equipes como Miami, Milwaukee Bucks, o próprio Philadelphia, que tem um time muito talentoso e que esse ano, com dois jogadores importantes voltando de lesão, como o Joel Embiid e o Ben Simmons, é candidato aos playoffs. Eu acredito que o Detroit esse ano novamente não chega aos playoffs, tá? E muito provavelmente no final da temporada vai realmente ter que iniciar esse processo de reconstrução, porque você ficar ali sem chegar aos playoffs e mantendo jogadores caros não faz muito sentido. Então a minha opinião é que eu até acho que ele vai brigar, o Detroit, porque tem jogadores talentosos para isso, mas vai chegar ali de repente entre a 9ª posição, que é a última posição ali dos playoffs, e a 11ª posição na Conferência Leste, mas sem chegar aos playoffs, ok? Até a próxima, boa tarde.